Os irmãos encontraram, digo amém. Amém. Versículo de número 3 até o versículo de número 8. Preste atenção na leitura. Pode dar um pouquinho de retorno para isso. Sou chato, né, Fabrício, com esse negócio de retorno. Amém, meu filho, obrigado. Uma vez eu pedi, tinha um sonoplasta aí chamado Adriano. Lembra dele? Aí ele disse, pastor, essa vez eu não presta mais nada, vou comprar outra. Eu disse, tá bom, não arrumar dinheiro, a gente compra. E aí no culto de ensino ele disse, pode dar um pouquinho de retorno, pastor, eu falei que a vez não presta mais. Não vou lhe dar retorno também não. E aí eu peguei e fiz um culto sem microfone, ele se agoniou. Eu digo, quando eu pedi retorno, tu inventa, não me deixa assim, a gente fica agoniado. Capítulo de número 13, versículo de número 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves dos céus e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto, 100 e outro 60 e outro 30. Amém, irmãos? Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Versículo de número 4. Versículo de número 4. Jesus está dizendo que o semeador saiu a semear. Aí você observa que há uma semente só, mas para essa semente há 4 tipos de solo. A semente e o semeador é o mesmo. A semente e o semeador é o mesmo. Mas os solos são diferentes. Escute isso aqui. O semeador é o mesmo, a semente é a mesma, tem a mesma qualidade a semente, mas o tipo de solo é diferente. Por isso, eu quero falar aqui de 4 tipos de solo no coração humano. 4 tipos de solo no coração humano. Por quê? Porque Jesus está falando de uma parábola de um semeador que semeou a semente semeada em solo terreno. Mas isso aqui era uma parábola.
E Jesus estava falando não da semente de qualquer coisa física, mas da semente, ou seja, da sua palavra e o nascimento dela nos solos férteis que é o coração humano, e a forma que ela germina dentro do coração humano varia de pessoa para pessoa. Por isso, nós vamos falar desses 4 tipos de solo. O primeiro solo que Jesus está falando aqui, irmãos, é o que está no versículo 4. Aí ele vai colocar para nós o texto que nós estamos lendo, é porque aí ele está tentando antecipar a mensagem, mas ela vai voltar lá no texto. E você vai observar que no versículo 4, observa que Jesus diz: e quando o semeador lança a semente, a primeira semente caiu aonde? A primeira semente caiu aonde, igreja? Ao pé do caminho. Então, o primeiro tipo de solo do coração humano é ao pé do caminho. O solo à beira do caminho. Observa, irmão, quem já foi agricultor e plantador, já morou na roça, sabe muito bem que sempre à beira do caminho há algum tipo de plantação. Por exemplo, ao lado do muro da minha pousada aqui, nasceu um montão de pé de melancia. Elas podem colocar melancia lá? Podem. Elas tiveram a graça de nascer ali? Tiveram. Mas ali, ó, elas tiveram os animais que passaram por ali, que comeram. Elas tiveram outro tipo de semente. Os passarinhos que passam por ali comem. Às vezes a semente brotou, cresceu, frutificou ali, mas não deu tempo de se apanhar, porque ou alguma coisa, porque está a acessibilidade de todos. Todos. Tu já viu, Fabrício, acero de roça? Plantação de acero de roça é boa? Não é. Até o desenvolvimento dela é menor do que os outros. Por quê? Porque está à beira de caminho. À beira de caminho, o carro perde o trilho e passa em cima. Alguém que está caminhando pisa em cima. Os bichos que andam. Eu trabalhei na e na beira da estrada faz uma coisa chamada roda. Mas é obrigado a plantar. Porque os carros passam na lateral das máquinas, fazem e nunca dá plantio. Nunca dá. O animal que passa por ali, até você mesmo conduzindo, come alguma coisa. Os coelhos, os preais, vêm ali, é o primeiro lugar que eles comem. Então, o primeiro tipo de solo, você observa que não é um solo ruim, mas o local dele é ruim. Por quê? Porque ele até nasce, ele até germina, mas ele não dá fruto. Por quê? Porque ele sofre uma diversidade de problemas que causam malefício a essa planta. Então os irmãos notaram aí, o primeiro tipo de solo é o solo à beira do caminho. Vamos entender aqui, o irmão leu hoje aqui, Marcos capítulo 10, versículo 46. Vamos ver o que diz o Marcos capítulo 10 e o versículo 46. Olha o que diz Marcos capítulo 10, no versículo 46. Foi lido aqui hoje, né? Foi lido aqui hoje. O versículo 46, irmãos, especificamente, observa, depois de
E saindo de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão. Aí vai dizer, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Se tu pegar outra tradução, ela vai dizer, ele estava sentado à beira do caminho, saindo de Jericó. Bartimeu tinha privilégio à beira do caminho? Não. Bartimeu era o quê? Um cego. Estava à beira do caminho para quê? Pedir esmola, pedir ajuda, sem oportunidade, sem chance de crescimento, sem perspectiva de vida. O solo para Bartimeu era bom? Não. A graça de Bartimeu foi que Jesus passou ali e teve misericórdia dele. Por essa razão, o solo da semente à beira do caminho. É por isso que Jesus vai dizer, o semeador jogou a mesma semente, mas o terreno em que ela está localizada é quem vai dizer se é terra boa ou se é terra ruim. A palavra de Deus, ela é lançada a todos aqui da mesma forma. Mas que tipo de coração ou que tipo de solo está recebendo a palavra de Deus? Você já prestou atenção, irmãos, que assim como a parábola do semeador, do crescimento de planta à beira do caminho, plantado em aceiro à beira do caminho, tem crente que é da mesma forma. Tem crente que está velho, pergunta quantos anos de crente ele tem? 40, tem 50, mas tem a fragilidade de um novo convertido. Tem a fragilidade de quem nunca se alimentou da palavra, ou seja, de quem nunca cresceu. É uma planta, como diz lá no Maranhão, entanguida, que não tem crescimento. Por quê, pastor? Porque o solo que está recebendo a palavra, que é o coração desse ser humano, não é fértil o suficiente para fazer ele crescer, ele produzir, ele progredir, ele converter. Por isso, irmãos, que de vez em quando você vê crente, e aí eu estava conversando com uma moça que veio lá do Muca num jantar aqui domingo, e eu perguntei, cadê aquela jovem que cantava lá? Ô pastor, está desviada. Mas cantava, mas profetizava, mas era cheia de Deus. Parecia que o terreno era bom, mas o solo é a beira do caminho. Alguém passou e comeu a planta. Alguém passou e pisou na planta, e ela não teve mais condição de reerguer, porque tem planta, irmãos, que tu pisa nela, ela passa uns 2 dias ali moída, mas depois ela levanta de novo, ela cresce de novo. Tem crente que vem para a igreja, escuta a palavra, ao invés de voltar convertido, ele volta desviado. Por quê? Porque o solo é a beira do caminho. Parece que as raízes não conseguem encontrar um alimento seguro para fazer crescer e prosperar e produzir. Vai ser sempre uma planta à beira do caminho. Vocês estão entendendo isso aqui? Olha outro pronunciamento aqui de à beira do caminho. Observe, irmãos, que o significado de um solo à beira do caminho, escuta aqui o que eu vou dizer para vocês, é aquele crente que tem o coração dividido, que não está inteiramente no caminho. A beira significa não estar no caminho, está à beirada. Vocês lembram do jovem Eutico? Paulo estava fazendo um culto, uma maravilha.
sentado na igreja? Na janela. Uma parte do culto e outra parte do lado de fora. Tem como crescer, irmão? O que deu dele foi um som. Caiu, quebrou o pescoço. Olha o que o Elias fala. Capítulo do Segunda Reis, ou Primeira Reis, capítulo 18, versículo 21. Se tiver irmão notando, note para você ver o que é o perigo de um coração à beira do caminho. Que tipo de solo? Esse solo é perigoso, né? À beira do caminho, do coração do ser humano, é perigosíssimo. Vamos ver aí, colocar aqui para nós. Capítulo 18, o profeta Elias vai falar desse tipo de solo. Está aqui, irmãos, 21. A igreja lê para mim, para os irmãos não dormir, por favor. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando ficareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu a Baal, seguiu, porém o povo nada lhe respondeu. Eu vou ler que vocês não leram bem, tá? Então Elias chegou a todo o povo e disse: vamos analisar o cenário, e para os irmãos entenderem, eu estou aqui para ajudar os irmãos. Vamos analisar o cenário. Elias vai até Acabe e diz: olha, Deus não gosta mais de tu, reprova o teu ministério, e por causa dos teus pecados, da tua mulher, vai ficar um período de 3 anos e meio sem chover em Israel. Segundo a minha palavra, aí Acabe manda matar Elias. Elias foge. Passa-se um monte de tempo, quase 3 anos e meio. No final de 3 anos e meio, Elias volta. Porque Deus diz: vai te encontrar com Acabe. E eles têm um encontro aonde? No Monte Carmelo. E Elias propõe um desafio ali no Monte Carmelo. Escuta isso aqui. Elias propõe um desafio. Ele diz: nós vamos fazer um altar, vamos construir um altar, e o Deus que responder a oração por fogo, este será Deus em Israel. E aí Acabe com os profetas de Baal e os de Acera que tinham, beleza, o povo gritou: é bom esse negócio, vamos ver quem é que é Deus verdadeiro, se é o Deus de Elias, ou se é o Deus de Acabe, o Deus de Baal, ou o Deus Baal. E aí construíram um altar. Ele disse: vai vocês primeiro, porque vocês são muitos, constrói vocês primeiro o altar. Aí os profetas de Baal construíram o altar, colocaram lenha, colocaram pedra, colocaram o bezerro sobre a lenha, e depois começaram a orar: Baal, manda fogo, consome isso aqui. Baal, responde. A Bíblia vai dizer que começaram pela manhã e já estava dando depois de meio-dia, e Baal ainda não tinha respondido. O desespero dos profetas de Baal era tão grande que a Bíblia diz que eles se cortavam, derramavam sangue do seu corpo, porque Baal era um Deus sanguíneo. Aí o texto vai dizer que Elias diz: vamos resolver esse problema. Se Baal é Deus, vocês seguem a Baal. Se Baal é Deus, você segue a Baal. Mas se o Senhor é Deus, nós vamos seguir o Senhor. Elias conserta o altar, e a Bíblia diz que ele faz uma oração a Deus e diz: Deus, manda fogo aqui, para que o povo possa entender que o Senhor é Deus deste povo. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Elias orou, Deus mandou fogo do céu, queimou a lenha, queimou o novilho, queimou as pedras, e ainda lambeu a água que tinha sido jogada em cima do altar, porque Elias não queria um trem fácil.
Ele está muito fácil, 3 anos e meio sem chover, tudo está seco, está fácil de pegar fogo. O Senhor, o Deus que nós servimos, Ele tem poder para mais. Manda pegar água. E pegaram água e jogaram 12 cântaros de água em cima do altar. E Deus mandou fogo do céu, consumiu o altar. Aí Elias disse: agora vocês lançam mão. Por quê? Porque estava tendo um teste. Quando o povo viu Deus responder e Baal silenciar, porque Baal não é Deus, aí o povo entendeu que só o Senhor é Deus. Elias percebeu que não estava mais só e disse: lançai mão dos profetas de Baal e matai-o. E pegaram os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera e mataram naquele dia. Olha o perigo de estar à beira do caminho. Tem crente, irmãos, que ele não sabe se é crente, ele não sabe se é católico, ele não sabe se é espírita. Por quê, pastor? É o crente camaleão, ele muda, ele toca de acordo com a estação que ele está vivendo. Ah, pastor, mas crente não pode estar ali, mas ele está lá. Mas crente não pode fazer isso, mas ele está lá. É a semente germinada à beira do caminho. Não é um tipo de solo especial. E nós temos que ter cuidado. Coração dividido. Não sabe se crê no Senhor, não sabe se crê no profeta, não sabe se crê no espírita. Daqui a pouco está dentro da idolatria. Não cresce, não enraiza. E infelizmente nós temos que conviver com esse tipo de crente solo à beira do caminho. Ao conselho de Jesus, João 14, versículo 6. Jesus está dizendo: tu não pode ter divisão. João 14, versículo 6. Não pode ter divisão. Coração dividido não dá certo. Solo à beira do caminho não produz fruto. A planta não cresce. Por quê? Porque Jesus está dizendo aqui em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não tem acesso ao céu para quem está à beira de caminho. Jesus está dizendo: você precisa vir pelo caminho. Tu precisa estar no caminho e não na beira do caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Outro tipo de solo, irmãos. O segundo tipo de solo aqui da parábola de Jesus é o solo rochoso. Eu estou falando que o solo aqui é o coração humano, isso? Solo rochoso. O que é um solo rochoso? Pedregulhos. Pastor, tu está dizendo que tem crente com um coração de pedra? É Jesus que está falando, não é nem eu. Coração de pedra. Quem já plantou uma roça aqui em lugar pedregoso? Come o bico da máquina, cega as ferramentas. Dependendo do lugar, já pensou cavar uma cerca para botar arame em lugar que tem pedra? Aonde tu marca o buraco? Pedra. Ô irmão, calo nas mãos, sofrimento. Tem lugar que não passa de jeito nenhum. Quando o sol bate, o aquecimento é maior. O lugar pedregoso, irmãos, ele tem pouca terra, pouco barro, porque as pedras os consomem. Então Jesus está dizendo que aquela semente lançada, a palavra lançada, ela encontra um coração cheio de pedra, um coração pedregoso. E um coração pedregoso, irmão, é um problema aqui. Por quê? Porque é outro local que a semente não germina e não dá
fruto. A semente não germina e não dá fruto, porque a terra não é boa, o solo não é adequado. Vamos ver aqui o coração pedregoso, irmão. O solo rochoso ou pedregoso representa um coração endurecido. Veja Jesus falando bem aqui em Mateus capítulo 13, do texto que nós lemos, Mateus capítulo 13, o versículo 20 e 21. Vamos esperar ele colocar aí. Porque para todo tipo de solo, Jesus dá uma explicação. Ele dá uma explicação. Isso aqui, se fosse mais rápido, era tão bom. Eu entendo, irmã. Agora eu queria que ele fosse mais rápido. 20 e 21. Nós vamos matando, irmã, esses dias. É porque acontece na começa por habilidade bom, 2 anos. Pois é. Pode desfazer qualquer outro. Deus vai dar um para nós bom. Ó, o que Jesus está dizendo aí? Vocês estão vendo aí? Jesus está dizendo: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Olha aqui, ó, vocês estão conversando. Jesus está dizendo: o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. 21. Mas não tem raiz em si mesmo, antes e de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Jesus está dizendo: esse aqui é o sinônimo da semente que caiu entre as pedras. O que é a semente caída entre as pedras, irmão? É aquele crente que está na igreja, ouve a palavra aqui, tem uma festa, é quem mais se enche de poder. É quem mais sente a presença de Deus. É quem mais recebe benefício no culto. Aqui quer pregar, é instantâneo. Daqui a pouco está exortando os outros. Por quê? Porque o solo rochoso ainda tem um pouquinho de terra, né? E a semente germinou ali. E ele está recebendo com alegria no coração e tal e tal. Mas daqui a pouco, quando a raiz se aprofunda, ela encontra o quê? A rocha. Não tem lugar para crescimento. Você já viu algum crente que pregava aqui, exortava os outros, cantava aqui, era uma bênção só, e hoje está cheio de tatuagem, pince no nariz, e sabe lá Deus aonde, bebendo cerveja, sendo um mau exemplo de tudo para o mundo. Alguém já viu aqui? Alguém conhece alguém assim? Esse é o tipo de crente que Jesus está falando. A semente nasceu no coração dele, mas quando precisou de raiz para crescer, encontrou o quê? Os pedregais. E aí, não cresceu. E não fica aqui, irmãos, olhando só para a vida alheia, não. Olha para si próprio. Olha para si próprio. Já pode botar o próximo aí, Nicole. Olha para si próprio. Então observe, irmãos. Jesus está dizendo que é esse tipo de material aí que é o solo rochoso. Veja o solo rochoso citado por Jesus. Mateus capítulo 13, versículo 14 e 15. Vamos ver o que Jesus está falando aqui desse solo rochoso. Já está aqui. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Observa, quando Jesus conta a parábola aqui, os discípulos dizem: Jesus, por que tu está falando? Por que tu está pregando assim?
por parábola, falando de semente, falando de plantação, de pedra, de o que é Jesus? Um solo rochoso. Os discípulos estão na mesma dúvida. Aí Jesus vai dizer, mas rapaz, deixa nós sair daqui que eu vou contar para vocês. Eu estou falando por parábola. É porque tem crente no meio de vocês, os fariseus, que se acham mais crentes que vocês, entendem a verdade, mas tampam os ouvidos para não dar crédito. Vocês lembram da morte de Estevão? A Bíblia vai dizer que quando Estevão está dando depoimento dele diante das autoridades, o Espírito de Deus se apodera de Estevão de uma forma tão grande que quem olhava para ele, os fariseus olhavam para ele, que estavam acusando, julgando, olhavam para ele e viam um brilho dele tão grande que fazia tampar os ouvidos para não ouvir, para não dar crédito àquilo que estava sendo pregado. Tu já imaginou isso, irmão? Tu entende a verdade, tu sabe que é a verdade, tu sabe que tu precisa da verdade, mas tu fecha os olhos, tampa os ouvidos para não dar crédito àquilo que você sabe que é verdade. Só o rochoso. É por isso que eu estou dizendo isso aqui. Eu sei que a minha planta precisa crescer, mas o meu coração está endurecido. Eu endureço o coração para que ela não tenha terreno fértil para produzir. Porque às vezes eu não vou com a cara do fulano, não vou com a cara do Bertano, porque eu não quero, porque eu quero ser assim. Ele está falando incrédulo. Incrédulo. Vocês estão vendo aí, irmãos? Olha o coração de Nabal. Lá em 1 Samuel 25, o versículo é o 37 e 38. Coração de Nabal. Vocês sabem quem é o Nabal? O Nabal, irmão, era um fazendeiro que morava ali em Israel. E o Nabal era muito próspero. O Nabal era casado com uma moça. Está aqui já para ver o nome da moça? Deixa eu ver o nome da moça. Está aí o nome da moça, irmãos? Eu não me lembro o nome da moça. Passa primeiro. Isso. Deixa eu procurar na Bíblia. 1 Samuel. Vamos lá, 1 Samuel. Capítulo de número 25. 1 Samuel 25. Vamos procurar o nome da moça, da mulher de Nabal. Abigail. Muito bem. Abigail era a mulher de Nabal. Agora você observa uma coisa. Davi estava fugindo de Saul. Davi está fugindo de Saul. E Davi está acompanhado de 600 homens. Quantos homens eu falei? 600. Saul morre. Saul tira sua vida. E Davi precisava alimentar estes homens. Então, ali nas terras, por onde estavam os pastores de Nabal, e Davi com seus homens ali, Davi dava um certo tipo de proteção para o rebanho de Nabal, para os seus pastores. Ou seja, Davi naquela região prestava um serviço a Nabal. Agora você vai ver que Davi vai mandar 10 moços, 10 homens, aonde Nabal está tosqueando as ovelhas, tosquear as ovelhas, tirar o pelo. E Davi diz para Nabal, manda um recado dizendo para ele, olha, eu estou precisando do meu senhor, que mande para nós um alimento, para sustentar os homens lá de batalha.
Sabe o que Nabal manda dizer? Eu nem conheço Davi, nem quero saber dele, e eu não vou mandar para ele coisa nenhuma. O Nabal aqui não o Nabal aqui é uma espécie de coração de endurecido. Eu estou falando de coração rochoso, de coração de pedra. Eu acredito na palavra, mas eu não quero viver ela. Eu não abro mão para viver. Então eu não quero nem saber. Aí os 10 homens vão até Davi e diz: Davi, o homem lá não vai te mandar coisíssima nenhuma. Davi disse: vai não? Ingrato! Fica 200 homens aqui cuidando das bagagens. Venha 400 comigo. Porque hoje na casa de Nabal nem o menino vai escapar. Nós vamos matar tudo. Tudo. E Davi partiu para a casa do Nabal. Mas um dos funcionários de Nabal ouviu quando Nabal disse não. O recado de Davi, e correu e falou para a mulher dele. O nome da mulher dele? Abigail. Aí ele disse: olha, Davi mandou um recado para o meu senhor. E ele respondeu assim, assim, assado. Aí Abigail, irmão, disse: mas como ele faz isso? Por que o meu marido faz isso? Aí ela correu na cozinha e preparou o pão, e preparou o cabrito, e preparou, e montou no jumento, mandou o servo preparar. Não fala para o Nabal, não conta para ele. Preparou o vinho, e botou tudo, e botou os cabos na frente, e foi, e encontrou com Davi, que já vinha no caminho, chegando na sua casa. Ela se ajoelha aos pés de Davi, e diz: por favor, renegues o que tu estás pensando ao meu marido, porque ele tem o coração endurecido. Vamos ler aqui 37. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, melhor, deixa eu terminar de contar aqui para poder ler isso aqui. Aí ela pede, e o Davi escuta a mulher. O Davi recebe os presentes, a comida, volta para trás, ela vai para casa. O Nabal fez uma festa nesse mesmo dia, comeu, bebeu, se embebedou. A mulher chega em casa, ela era inteligente, ela esperou o marido no outro dia, porque ele chegou e estava bem, não quis criar confusão. Aí o texto diz: e sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu o seu coração, e ficou ele como pedra. Aí o que deu a entender, ela foi contar: mas como é que tu faz isso? Tu ia colocar a nossa vida em risco por causa da tua ignorância? E aconteceu que passaram quase 10 dias. Quem foi que feriu Nabal? O Senhor. E Nabal morreu. Quem foi que matou Nabal? Por causa do coração de pedra, incrédulo. Aí depois você vai dizer: pastor, e essa história? Davi ficou sabendo que Nabal morreu, que a mulher era viúva. Vai lá, pergunta se ela quer vir ser minha mulher. E casou com ela. Vocês estão vendo o que acontece? Irmão, vamos fazer isso. Eu não vou, se o pastor quiser, faz sozinho. Hoje eu vou para a minha roça. Cuidado, irmão, Deus pode te cobrar lá pela desobediência. Tem crente, irmãos, que faz de tudo para desagradar as coisas de Deus. E muitas das vezes as coisas de Deus estão representadas na terra por aquele que lidera você, o seu pastor, o líder do seu grupo, do seu de oração. Você não obedece. Aqui foi só 10 dias. Deixa eu ver aqui a hora, porque eu não vou passar a hora.
coração do homem. Observa que ela está com Ezequiel. Coloca Ezequiel aí. Vamos ver qual é a promessa de Deus para o coração do homem, para nós irmos para o terceiro tipo de solo. Qual é o segundo tipo de solo que eu estou falando, irmãos? Tem crente que não está no culto. Qual é o segundo tipo de solo que eu falei? Qual foi? Rochoso, coração de pedra. O terceiro eu ainda não falei. Mas vamos ver aqui o que Deus tem uma promessa para o coração. Mas para adiantar aqui, irmãos, o terceiro o solo é o solo cercado de espinhos. Coração espinhoso. É que nós vamos falar aqui também, de coração espinhoso. Ezequiel capítulo 19, capítulo 11, 19 e 20. E lhe darei um só coração e um espírito novo, porei dentro dele e tirarei da sua carne um coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. 20. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram, e eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. Existe coração de pedra, sim ou não? E eu te pergunto, coração de pedra serve de morada com o Espírito Santo de Deus? Não, porque não tem como germinar a semente. Tem alguém aqui com coração de pedra? Não tem? Tem não? Glória a Deus por isso. Terceiro solo, irmãos, solo espinhoso. Um coração sufocado pelas preocupações deste mundo. Tem, solo espinhoso. Preocupação com as coisas deste mundo. Irmãos, ali em casa, eu estou sempre conversando com a minha esposa. A minha esposa, irmãos, ela tem uma preocupação muito grande com saúde. Então, uma pressão arterial para ela 13/8 não está boa. E eu fico pensando, e ela se preocupa, e ela fala, e ela fala, e ela. Então ontem eu achei um negócio muito interessante nela. A gente deitou e eu disse assim, minha filha, amanhã eu lhe acordo 5:30 da manhã. Para quê? Eu digo, para passar café, para mim e para os trabalhadores que estão pagando mais eu. Ela disse, amanhã eu vou amanhecer doente. Eu digo, você já está prevenindo que vai estar repreendido, em nome de Jesus. Doença já está tão na cabeça dela que ela já está prevenindo amanhã. Ao invés de profetizar sobre o corpo que vai amanhecer, boa. Tem crente que vive assim, irmão, medo de morrer. Tem medo de morrer, preocupação, meu Deus, vou morrer. E agora, vou morrer. Lembra da Covid? Teve uma irmã aqui no tempo da Covid, aqui da igreja. Ela congrega uma vez por ano, mas ela é aqui da igreja. Aí quando ela pegou o Covid, meu marido, ela mandou mensagem para mim, pastor, se eu escapar dessa Covid, eu prometo ao senhor que eu não vou faltar mais um culto na igreja. Eu digo, amém, irmã. A senhora vai escapar em nome de Jesus. Nunca veio mais um. Olha o Nabal, coração sufocado pelos espinhos. Aí quando eu toco com ela, Pai do Senhor, irmã, Pai do Senhor, eu estou até com dificuldade para falar para você. Irmã, e se voltar o Covid, fala um dia desse. Se voltar o Covid, irmã, pastor, eu estou indo para o outro lado, eu estou voltando, eu estou indo, eu estou na ocupação, eu estou assim, espinho no coração. A semente, quem já plantou sabe. Plantar debaixo entre espinho é bicho que cresce ligeiro, irmão. A Bíblia diz que espinho é uma das maldições que foi lançada lá no Éden. Quando eu era da roça, eu dizia para meu pai, o Éden era aqui na nossa roça. Por quê? Só nasce espinho. Espinho
espinho sufoca, por incrível que pareça, irmão, espinho sufoca a planta. Não deixa crescer. Tem crente, irmãos, que qualquer coisinha está sendo sufocado pelos espinhos. Tem crente que é sufocado pelos espinhos emocional, achando que é algo na vida sem Deus. Aproveita uma oportunidade e sai correndo atrás de outro, vai esquecendo da igreja. O culto não fica para amanhã, deixa lá. Espinho, coração de espinho, preocupado com as coisas do seu dia a dia. E a planta, que é o coração fértil, não está sendo adubado para que a palavra de Deus possa crescer ele também. Vamos terminar, irmão? Porque eu disse que eu ia terminar, né? Não, eu disse que eu ia passar do horário. Vamos ver. Embaraços desta vida. Veja o que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Porque a gente tem que mostrar na Bíblia para os irmãos. Essa daí tem espinho no coração dela. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Versículo 1. Nós temos aqui umas 3 referências. Eu não sei, não vou conseguir mostrar tudo para os irmãos, mas eu posso citar quem estiver notando, note lá em casa. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quem milita, irmão, pode colocar o próximo aí. Quem milita, irmão, para Deus tem que deixar o embaraço da vida. Embaraço da vida. Pastor, e se o embaraço da vida é o meu emprego? Irmão, larga ele, não. Se o embaraço da vida, pastor, é o meu vizinho, é um amante. E tem crente, irmão, que fica embaraçado com amante, achando que é mulher ou marido ou mulher. Se o embaraço da tua vida é o vício do jogo, irmão, se for embaraço, sai fora. Em nome de Jesus. Aquilo que te atrapalhar, irmãos, da tua semente germinar, deixe de lado. Próximo aí, 2 Timóteo 2,4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se vocês não servem a Deus, deixe os embaraços. O salmista diz que ele já cortou os laços que foram colocados contra nós. 91, Salmo 91, ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, porque ele é quem te guarda. Lucas capítulo 21, versículo 34. Veja o que ele está falando. Versículo de número 34. E olhai por vós, não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós o improviso aquele dia. Temos que ter cuidado. Vamos terminar aqui. O quarto e último solo. Agora é um solo bom, né? Um solo fértil, que Jesus falou aqui. Ele disse que é um solo fértil. Ele disse que caiu na boa terra. É um coração preparado, sensível à palavra de Deus. Sensível à palavra de Deus. Vê Mateus 13, 23, para nós terminar. Mateus 13, 23, irmãos. Jesus está falando
de um solo. Ele está dando explicação aqui para os discípulos o que é um solo. Depois que eu leio Mateus 13, 23, tu coloca o Salmo 119 e o verso 11. Tá? E depois que nós lemos 119, nós vamos terminar com Filipenses, capítulo 4, versículo 7, que é um conselho de Deus para nós. Os irmãos querem ficar em pé? Se quiser, eu percebo que os irmãos estão cansados. E nós já vamos terminar aqui. Em nome de Jesus. Mateus 13, 23, Jesus está dizendo: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. O que é a semente no bom coração? É o que ouve a palavra, as pratica e produz fruto. Ainda hoje alguém me mandou umas mensagens, dois áudios. Eu observei, eu nem respondi ainda, mas eu observei, né? O crente, irmãos, que precisa dar testemunho. Nós precisamos dar testemunho como crente. Aí eu estou zangado, aí eu uso palavras fora de contexto, uso no meio da minha raiva para expressar uma santidade que eu não estou vivendo. Tem crente que esquece que é crente, está com raiva, brigou, o menino brigou na rua, lá vai o crente. Um igual um galo, outro igual a galinha. Irmão, nós somos crentes. O galo do vizinho foi no quintal, o cachorro, desses 2 dias, entrou o cachorro ali na pousada, pegou o sofá da Eliane, lá da pousada. Qual é o nome daquele trem? As almofadas não. O estofado daqueles banquinhos, tem aqueles banquinhos lá? O cachorro, irmão, pegou todinho, rasgou e espalhou tudo. Mas ele pegou todos, não deixou um. E não tem negócio de recuperar, não. Ele rasgou, pegou a bota do cliente que estava na porta do apartamento, cortou a bota do cliente, palmilha para um lado, meia para o outro. Gessimar foi lá, esse Gessimar aqui, viu, me chamou, e quando eu cheguei lá, o elemento ainda estava lá. Aí ele disse assim: e aí, pastor, tu vai fazer o que com esse cachorro? Eu disse: não, deixa ele embora. Vai logo, o cachorro embora, enquanto eu estou com o coração bom. E quem disse que o cachorro queria ir embora? Não queria, não. E eu disse: cachorrinho, não brinca com a minha natureza. Eu estou te pedindo, vai embora daqui. Nós temos que ser exemplo, irmãos. Eu poderia ter falado na frente da ovelha que estava lá, desgraça, desabafado, não é? Pelo prejuízo que a gente pegou. Mas eu não fui centralizado. É um cachorro. Eu vou brigar comigo desse cachorro? Eu vou pecar por causa desse cachorro? Aí eu fui espregar, mas depois que a gente está criando cachorro lá em casa, eu mudei muito a minha mentalidade sobre cachorro. Vocês estão entendendo? Então, olha o que acontece. Já está o próximo aqui. Olha o que Jesus disse. O salmista Davi dizendo: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Terreno fértil, solo fértil. Quem tem solo fértil não tem a palavra de Deus no coração. Quem tem a palavra de Deus no coração, irmão, anda por aí procurando conversa, dando mau testemunho. Anda ou não anda? Não anda, irmão. Não anda. Mesmo diante dos problemas, até lá onde tem crente aqui que trabalha. Se Deus colocou você num cargo de confiança, tenha sabedoria para lidar com o que Deus está colocando diante de você. E resolva como um crente. Porque se Deus lhe deu a confiança, é porque você tem capacidade de vencer isso. Mas não faça daquilo que Deus dá para você, irmão, um caminho de perdição para o teu fim. Porque tem gente que, né, irmão, que Deus dá as coisas e ele se perde. Porque nós encontramos esse tipo de
de coisas, de crente assim, de coração de pedra, de solo de beira de caminho. Nós encontramos esse crente sufocado pelos espinhos todo dia. Quem diga eu? Quem diga eu? Eu escuto coisas todo o dia. Por quê? Porque a palavra não está guardada. A planta não está crescendo, irmã Delícia. E aí, por incrível que pareça, gera problema para mim, gera problema para a senhora. E se não tiver cuidado, nós pega e fica pelo caminho. E Deus, não vamos terminar aqui com o conselho de Deus? Filipenses capítulo 4, versículo 7. A igreja pode ler para mim? Leia, não há, não são toda a igreja. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você tem paz de Deus na alma, no coração? Então ele é que te guarda. Aleluia. Pode passar pelo vale da sombra da morte, irmão. Tu vai sair vivo do outro lado, porque a paz de Cristo está contigo. Tu está com a palavra guardada. Deus vai te capacitar. Deus vai te dar força. Deus vai te dar poder. Deus vai te dar autoridade. Agora, uma coisa tu não pode perder: a fé e a palavra guardada no coração. Amém?